Olá, estamos aqui de volta para conversar mais um pouco a respeito da tecnologia IoT, utilizando aí o MPLAB X da Microchip, junto com a pilha TCP/IP. Na última conversa a gente estava falando aí sobre essa estrutura que aqui aparece aqui quando a gente abre um dos projetos que vem junto na pilha, né? E nós vimos lá, falamos que o Demo app é um dos mais completos e é ótimo esse Demo app para a gente poder começar a entender como é que funciona a pilha TCP/IP. A gente estava lá explorando aqui os header files, né? E particularmente o Hardware Profile, que é esse arquivo que está aberto aqui na tela. E nós vimos que o Hardware Profile ele contém diversos defined e cada defined desse leva para nos fornece um ponteiro, uma indicação do local em que está guardado um arquivo de configuração para a plataforma de hardware que nós vamos usar. Aqui no caso eu estou aberto com o Hardware Profile e tenho aqui o projeto default que é aberto quando a gente usa o Demo app pela primeira vez, tá? Essa indicação default, ela está me dizendo que a plataforma de hardware vai usar o compilador XC16, vai usar uma placa Explorer 16 de fabricação da Microchip e a interface meio físico vai ser um módulo Wi-Fi, o módulo RF24WB, que é um módulo Wi-Fi fabricado também pela Microchip. Ok? Então, o nosso Hardware Profile já está aqui, olha, esse que está em azul aqui, é o Defined que está ativo nesse momento. Né? Através dos Defined, dos If Defined, o sistema descobriu aqui que é esse processador, através da escolha que foi feita, é esta placa com este processador, com este compilador que vai ser usado como plataforma de hardware. Então, automaticamente, ele já selecionou esse cara aqui, já definiu que vai ser esse módulozinho aqui que vai ser usado, e aqui dentro tem uma indicação do local onde está guardado o nosso arquivo de configuração. Ok? Esse arquivo de configuração, ele pode ser encontrado dentro da árvore do projeto aqui em hwconfig. A gente também tinha conversado sobre isso na última palestra, na última conversa. Palestra não, na última conversa. Então aqui, olha, abrindo esse arquivo, ele é um arquivo .h, um arquivo de header, para ser incluído, né? E esse é o arquivo de configuração da plataforma de hardware de uma placa que utiliza um PIC24, que é o caso da Explorer 16, utiliza um módulo Wi-Fi e vai ser compilado com o compilador CXC16. Okay? A gente viu aqui que ele tem, aqui dentro nós temos todas as definições para a placa e para o processador, para o microcontrolador que está sendo usado. Como essa placa usa um PIC24, olha, esse defined aqui já está ativo. Então aqui estão os configuration bits, os bits de configuração para esse PIC24. Ok? A seguir nós temos todas as configurações de clock, né? As velocidades de clock que esse processador e esta placa aqui vão trabalhar, vão precisar para funcionar corretamente. Depois nós temos aqui o mapeamento dos elementos que estão na placa. Mapeamento dos LEDs, mapeamento dos botões, o mapeamento da USART. Né? Aqui eu não tenho esse cara que está... Todas essas linhas que estão comentadas são linhas que não estão sendo usadas aqui nesse projeto, nessa opção que nós fizemos. Ok? Por exemplo, essa escolha que foi feita, a placa que nós escolhemos, ela tem dentro dela, ela tem dentro do módulo Wi-Fi uma interface com o meio físico. Tá? Ela tem uma interface que possibilita a interligação com o meio físico de uma rede, com um cabo par trançado. Então, eu estou dispensando aqui, olha, estão comentadas todas as linhas
que dizem respeito ao ao ENC 28J60. O ENC 28J60 é um circuito integrado que ele é um processador de Ethernet. Ele tem dentro dele toda a infraestrutura para fazer a interface com o meio físico. Ele está todo comentado, por quê? Porque essa placa utiliza um módulo Wi-Fi, que é um outro tipo de interface. Então lá para baixo nós vamos encontrar as configurações para o módulo Wi-Fi. Aqui são as configurações para EEPROM serial, para memória serial. Aqui para o display LCD. Tá? E aqui embaixo finalmente para o MRF24. Ok? Que é o módulo Wi-Fi que é utilizado aqui nessa placa. Muito bem. Eu vou utilizar aqui a placa que eu tenho aqui disponível para a gente poder fazer os nossos testes. Ela não tem um módulo Wi-Fi. Ela é uma placa com PIC 24. Ok? Ela é uma placa baseada no desenho da Explorer 16, da Microchip. Mas ela não funciona com o módulo Wi-Fi. Ela funciona com o ENC 28J60. Então, esse cara que está aberto aqui para mim, essa opção não me serve. Ok? Eu tenho que encontrar uma opção que seja traduzida na minha placa. O arquivo de configuração que eu preciso, ele tem que traduzir o que está na minha placa. Bom, como é que eu vou fazer isso? Bom, a gente comentou na conversa passada que você não é obrigado aí na Microchip comprar uma placa qualquer dessas que eles fabricam aí. Você pode muito bem montar a tua placa na tua bancada aí, né? Mandar fazer lá o seu circuito impresso, comprar os elementos e montar ela. O que acontece? Aqui nesse arquivo, que ainda estamos com ele aberto aqui, nós vimos que tem um mapeamento de hardware da placa. Tá? Então, essa placa que nós estamos vendo, que corresponde a este arquivo, ela tem, por exemplo, um LED que a gente chama de LED 0, e tem esse rótulo LED 0 TRIS. TRIS, para o pessoal que já mexe aí com microcontrolador, TRIS é um registrador que indica qual a direção do pino. Se o pino vai ser entrada ou se vai ser saída. Então eu tenho um rótulo para o LED 0 TRIS, para o bit desse registrador, que vai dizer o pino onde está ligado o LED 0 é a entrada ou saída. Tá? E que pino é esse? É o pino A0. Então eu tenho aqui um rótulo que vai me dizer se o pino A0 ele é entrada ou é saída. Eu tenho um outro rótulo, LED 0 I/O, que faz referência direta ao pino. Através desse rótulo eu vou poder setar o pino A0 ou resetar. Vou poder ligar ou desligar esse pino. A mesma coisa para o LED 1, para o LED 2, para o LED 3 e assim por diante. Então eu tenho aqui alguns desenhos, vamos olhar aqui, os LEDs, olha lá. Essa placa que eu tenho, os LEDs estão assim, dessa forma, olha. Eu tenho um LED ligado no RA0, tenho um LED ligado no RA1, um outro no RA2 e assim por diante. Se eu olhar aqui, olha, eu tenho um LED aqui no A0, tenho um LED no A1, no A2, eu tenho rótulo para todos eles, ó. Ok? A mesma coisa acontece com os botões, ó. Eu tenho rótulo aqui, botão 0 TRIS e botão 0 I/O. E esse botão 0 está no pino D13. D13. Se eu olhar aqui nos desenhos, nos botões, onde estão aqui os botões, deve ser esse aqui, os botões, olha lá. Ó, eu tenho aqui um botão no pino D13, ó. Tem outro no RA7, no D7, no D6, vamos ver. Ó, A7, D7, D6. Tá? Então esse arquivo, esse cara aqui, HWP, ele tem todo o mapeamento de hardware da placa que vai ser usada. Então, qual é a jogada? Se você for montar sua própria placa, eu aconselho a você a pegar uma dessas placas que a Microchip fabrica. No caso, se for usar o PIC 24, você pega aí a Explorer 16. Né? No site da Microchip você pode baixar todo o desenho eletrônico dessa placa e você monta a sua placa com base naqueles desenhos. Monta exatamente com esse mesmo mapeamento de hardware aqui, para você não ter que mudar esses arquivos, não ter que alterar esses caras. Se você fizer isso, você vai ver que daqui por diante é bem simples configurar a pilha. Agora, se a sua placa não tiver
esse tipo de coisa aqui, esse mesmo mapeamento previsto em qualquer uma dos arquivos de configuração que vem com a pilha, seja lá qual for a placa que você escolha, se a sua placa particular não tiver de acordo com isso, você vai ter que escrever o seu próprio arquivo de configuração. Você vai ter que escrever tudo isso aqui. Ou pegar um desses arquivos aqui e modificar para que você faça com que ele fique espelhado com a sua placa. Modificar um arquivo desse são arquivos que vêm por default dentro da pilha. Se você modificar, depois ele vai ficar modificado e você não vai ter mais como utilizar ele de forma original. Então, se você for fazer uma coisa desse tipo, você vai pegar o arquivo que fica mais próximo da sua placa, fazer uma cópia dele e modificar essa cópia. E depois você vai ter que incluir esse novo arquivo aqui no projeto. É uma coisa um pouquinho trabalhosa, mas a gente vai ver mais para frente como é que isso é feito. Por enquanto vamos nos prender aqui nesse cara. Nós já vimos que essa configuração não serve para a placa que nós vamos utilizar aqui. Então eu vou procurar uma outra configuração. Um dos caminhos que existem para a gente fazer isso é vir aqui no nome do projeto, clica com direito e vem em Properties. Talvez não tenha aparecido aí para vocês Properties, mas lá embaixo tem lá o Properties, quando a gente clica ali com o botão direito. Vamos abrir aqui as propriedades desse projeto, desse demo app. Está aqui abertas as propriedades. Então, olha, a placa que está sendo usada o processador, o microcontrolador que está sendo usado nessa placa é um PIC24 FJ128GA010. É um PIC com 128K de RAM. O compilador que está sendo usado é o XC16, como está aqui. As ferramentas de debug não vem ao caso, nós não vamos utilizar nenhuma delas aqui. Até porque é improvável que a gente consiga usar uma ferramenta de debug com a pilha TCP/IP. E mais para frente também nós vamos ver o porquê disso. Bom, isso aqui, o processador serviria, o compilador, mas a placa em si que ele está mostrando aqui, como a gente acabou de ver, ela funciona com o módulo Wi-Fi. Isso não nos serve. Então vamos aqui em Manager Configuration, que ele vai abrir aqui um diálogo, onde vai aparecer todas as configurações para todas as placas que podem ser usadas com a pilha TCP/IP. Né? Então aqui eu tenho várias configurações. Eu tenho placas com PIC 18, com PIC 16, com PIC 32. Ó. Tem muita coisa aqui. Tá? Eu preciso de uma que seja uma Explorer 16 e que funcione com o ENC 28J60. Olha, nós temos uma aqui, ó. É Explorer 16, ela utiliza o compilador XC16 e funciona com o ENC 28J60. Tá? Bom, o arquivo de configuração que está ativo aqui nesse momento, a configuração ativa é essa aqui, ó. É a Explorer 16 com módulo Wi-Fi e compilador XC16. Não me serve, eu quero essa. Preciso fazer com que essa aqui fique ativa. Para isso é só clicar nesse botão aqui, ó, Set Active. Ela foi setada como ativa. Quando eu der um OK, e vou dar um Apply aqui para que essa mudança seja aplicada ao projeto. Vamos esperar que ele processe. Processou. Bom, se eu olhar aqui agora, olha, eu já mudei aqui. Minha configuração ativa já não é mais a que tinha o módulo Wi-Fi. Agora eu estou trabalhando com uma que usa o ENC 28J60. Tá? Então vou dar um OK aqui por enquanto. Uma vez que eu fiz isso, eu não sei se eu preciso fechar aqui esse arquivo aqui, eu posso fechar aqui. Já passamos dele, né? Ó, nota aqui que a configuração com o módulo Wi-Fi já não está mais ativa. Ela já tá desativada aqui. E quem é que está ativo aqui agora? Olha lá. É a configuração que eu acabei de escolher. Explorer 16 com ENC 28J60. Esse defined está me indicando que eu vou usar o arquivo HWP Explorer 16 NC 28J60 com XC16, que está dentro da pasta configs na árvore do projeto. Ok? Eu posso encontrar também ele aqui em Header Files e hwconfig.
né? Olha ele aqui, vamos abrir esse cara para a gente ver como é que ele é por dentro. Eis o arquivo de configuração da placa que eu vou usar aqui para fazer os meus ensaios. Tá? Olha lá, é uma Explorer 16. Tá? Aqui estão as configurações dos fusíveis, né? Dos bits de configuração do microcontrolador. Aqui estão as configurações para as velocidades de clock, para a placa inteira e também para o microcontrolador. Mapeamento de hardware, como é a Explorer 16, o mapeamento é o mesmo. Ó. Os LEDs estão no A0, no A1, né? Os botões ó, D13, A7, D7, D6, são os mesmos. Agora, olha a grande diferença aqui. Ó. Nesse arquivo de configuração, o ENC 28J60 está ativo. Aqui está o mapeamento dos pinos que estão ligados nesse cara lá na placa. Tá? Então, já começa a ficar mais claro para a gente como o nível de abstenção aqui é grande, como a coisa é automática, né? Temos aqui para baixo ainda a EPROM serial, que está na placa, e o LCD. Acho que só, isso aí. Aqui é o ART, né, a porta serial da placa, que nós vamos usar também aí nos nossos ensaios. Bom, com isso, eu consegui colocar aqui o arquivo de configuração que espelha a minha placa perfeitamente. Eu montei ela de acordo com o que está aqui, então, a princípio, não terei problemas em compilar esse código e gravar na minha placa e ver ela funcionar de imediato. Tá? Mas antes de qualquer outra coisa, vamos navegar mais um pouco aqui na árvore do projeto, porque ainda tem algumas coisas aqui importantes. Nós falamos também alguma coisa sobre o TCP/IP config. Vocês estão lembrados? Olha aí, ó. Eu tenho aqui um arquivo, que ele é o arquivo de configuração do ENC 28J60. Tá? No projeto anterior, certamente esse arquivo aqui estava fazendo referência ao módulo Wi-Fi. Tá? Mas agora, como nós mudamos a nossa configuração, ele faz referência ao ENC 28J60. E aqui dentro nós temos lá toda a configuração relacionada com o TCP/IP, com o protocolo TCP/IP. Né? Temos lá a configuração dos endereços IP, da máscara, dos gateways, do DNS primário e secundário. Temos todas as configurações que envolvem o protocolo TCP/IP. Bom, para cada opção que a gente tem aqui em cima, vamos dizer que nesse projeto aqui eu queira incluir um módulo, vamos, TFTP Client. Eu quero incluir esse módulo no meu projeto. Por algum motivo qualquer eu quero ter essa opção disponível. Basta descomentar, basta tirar esse comentário daqui, ó, e ele vai estar ativo. Só que, na verdade, não é só tirar o comentário. Por quê? Porque aqui embaixo, se a gente for olhar com mais cuidado, eu tenho aqui uma estrutura. Tá? Uma estrutura com várias opções aqui. Tá? E aqui eu tenho, tá vendo? Ele está me mostrando aqui, ó, a alocação de RAM, de memória RAM. São os buffers para cada uma dessas opções. E eles estão aqui, ó, a quantidade de memória, né? Nessa pequena estrutura, ó, a quantidade de memória para cada uma dessas opções que eu tento incluir, que eu quero incluir no meu projeto. As que estão ativas, estão inclusas, já estão aqui em azul, né? As outras ainda não fazem parte, não vão ser usadas nesse projeto. E tem aqui a definição dos buffers de memória para cada uma delas. Isso aqui é ruim de configurar na mão. Né? Você pode errar numa quantidade dessas e o teu software não vai rodar. A coisa vai ficar ruim. Porque quando você mexe aqui, você automaticamente teria que mexer aqui em cima, no total. Né? E é um troço meio complicado. Então, qual é a jogada para fazer isso aqui com segurança? A Microchip disponibilizou, né, um aplicativo
que faz isso aqui automaticamente. Ele configura os espaços, as memórias, configura este arquivo aqui. Ele monta esse arquivo aqui automaticamente de acordo com as opções que você quer incluir no seu projeto. Nós vamos ver isso mais na frente um pouquinho, quando a gente estiver mexendo mais nesses arquivos aqui, nesse arquivo de configuração do Enk. Por enquanto, basta saber que ele contém aqui as configurações de endereço, né, as opções, os módulos que você pode tirar ou colocar no projeto. Ele também tem aí a indicação das páginas que são por default, né, que vão ser chamadas por default, que é index.htm. Ele tem aqui as portas para HTTP seguro, e para Telnet Connections, né, a senha e o usuário para Telnet. Então, tudo que a gente vai usar em TCP/IP está descrito aqui dentro desse cara aqui. Ok? Muito bem. Bom, uma vez que esse cara aqui está configurado, sua placa está pronta para operar, você já incluiu o seu arquivo de configuração para refletir o seu hardware. Isso aqui está pronto para ser compilado. Está pronto para você compilar e gravar na sua placa. Tá? Falta só um detalhezinho. As coisas os controles que foram montados aqui dentro desse demo, eles vão ser acessíveis, você vai poder controlar a sua placa através de uma página na internet, uma página web. Tá? A sua placa, na verdade, ela vai ser gravada, ela vai se transformar num servidor HTTP. Tá? E o que é um servidor HTTP? Um servidor HTTP, ele fica lá ouvindo a linha da rede. Ele fica lá com o ouvido colado na linha. O outro lado da ponte é um client. O client é o seu navegador de internet. Tá? Um Explorer, um Chrome da vida aí, esse é o client. Quando você abre o seu client no seu computador e digita lá na barra de endereço o endereço IP que foi atribuído à sua placa, você faz uma requisição para esse servidor. O servidor está lá ouvindo. Quando você digita o endereço e dá lá o seu enter, você faz uma requisição para ele. Ele recebe esse pedido, abre lá o pacote, vê o que você está querendo, faz o que você pediu, manda uma resposta de volta para você. Então, quando você abrir a sua página e clicar num botão, você fez a requisição. O teu server, que é a sua placa, recebe essa requisição, vamos dizer que seja acender o LED 6. Ele vai lá, acende o LED 6 e manda a resposta para você. Lá na sua página, onde você clicou o botão, né, se a coisa foi bem montadinha, vai ter lá uma indicação de que o LED realmente acendeu. Alguma coisa ela vai mudar de cor e vai dizer para você que o LED acendeu. Essa é a jogada que nós vamos ver acontecer aqui com a pilha TCP/IP. Você vai poder controlar todos os elementos da sua placa à distância, pela Ethernet ou pela internet. Tá? Essa página a que eu estou me referindo, ela fica gravada dentro da sua placa. Tá? E aqui nós podemos ver, ó, que está definido o uso da memória EPROM serial. Tá? Nós vamos usar essa memória exatamente para guardar essa página web. Tá? Mas como é isso? Como guardar uma página web? Bora, eu estou falando de uma memória serial que está fazendo interface com um microcontrolador. Então, se a gente pensar um pouquinho, o que tem dentro dessa memória tem que ser alguma coisa em binário. Tem que ser um arquivo binário, né? Senão, como é que o microcontrolador vai entender isso? Tá? Então, eu preciso transformar todo o código da minha página HTML em binário. Preciso fazer um arquivo binário equivalente. Isso é feito através de um aplicativo também, que nós estamos tendo referência a ele aqui dentro. Vamos procurar aqui. Que é o MPFS. Olha aqui, ó, MPFS, tá vendo? Esse MPFS, ó, é um aplicativozinho que está dentro da pilha, que ele vai pegar a tua página web e transformar em binário. E ele mesmo, através dessa opção MPFS Upload, ele vai carregar essa página já em binário dentro da memória serial da placa. Assim, quando você fizer a sua requisição, quando você digitar o endereço lá no navegador e der o Enter,
Você faz a requisição, o servidor recebe, a sua placa server recebe essa requisição, pega a página que está dentro da memória PROM e manda de volta para o seu navegador. E a partir daí o diálogo está formado. Vamos ver tudo isso aí, passo a passo, detalhe por detalhe, mais para frente em outras conversas. Bom, eu acho que por hoje vai ficar aqui, senão isso vai ficar muito longo. Então, na próxima conversa a gente começa a detalhar tudo que foi dito aqui. Se você gostou, clica lá em gostei, se inscreve aí no canal, porque tem mais novidades por aí. Eu tenho diversos trabalhos aqui que eu estou separando, que eu executei durante toda a minha vida profissional, soluções assim fantásticas, equipamentos que estavam destinados a sucata, ferro velho, a ser vendido como a peso de ferro. Nós tiramos soluções baratas e eficazes, e esse equipamento está ativo até hoje no chão de fábrica. Então todas essas soluções eu vou apresentar aqui uma a uma, detalhada, bem detalhada, com os desenhos, o quanto for possível com a simulação, com os simuladores em PC. Tá? E no final vou deixar disponível aí no vídeo os links para download dos arquivos fonte, dos desenhos, dos arquivos de simulação, os que forem possíveis ser feitos. Então fica de olho aí, se inscreve aí no canal para que você receba a informação de quando essas coisas estão sendo postadas. Por enquanto é isso aí, gente. Muito obrigado por vocês terem assistido e até a próxima.